Tema da mensagem? A estratégia do mal. Gênesis capítulo 1, verso 31 diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, tudo quanto ele tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. No capítulo 2, verso 18 diz: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora ou ajudadora que esteja como diante dele. Outras versões vão dizer que seja idônea. Então, quando nós observamos a criação, irmãos, observamos que a cada novo dia o Senhor criava algo, e ele, ao término dessa criação, daquele dia, era dito: e viu Deus que era bom. E no sexto dia diz: e viu Deus que era muito bom. Então tudo que ele fez perfeito e muito bom. Amém? Mas, quando o homem já estava estabelecido no jardim do Éden, Deus observou a vida de Adão, e olha que interessante, é a primeira vez durante esse período inicial da vida humana na terra que o Senhor Deus diz: não é bom. Até então tudo era bom. E nesse caso do verso 31, era muito bom. Mas nesse momento, diz a Bíblia Sagrada que Deus disse: não é bom. E o que Deus identificou? Não foi Adão que disse, foi o próprio Deus. O que o Senhor Deus identificou como não é bom? Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Então, quando nós estamos falando principalmente sobre relacionamento, quando estou dando palestra, ensino, ministrações sobre o relacionamento humano, em especial quando nós falamos sobre relacionamento amoroso, eu tento deixar bem claro que existe uma diferença muito clara e patente entre estar sozinho, solteiro, e sentir solidão. Por mais que, a grosso modo, as pessoas costumam usar como sinônimos, mas não são. Solteiro fala de alguém solto, sem compromisso, descompromissado. Não tenho aliança com ninguém amorosa, estou solteiro. Mas o solitário não fala de uma condição de estar ou não em companhia de alguém. O solitário é uma condição própria da pessoa. Por essa razão, é possível afirmar que existem pessoas solitárias, mesmo em companhia de outras. Dê uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado. Sem dizer nada, só olha para essa pessoa. O que você acha dessa pessoa? Será que é uma pessoa que demonstra estar bem consigo própria, completa em si própria? Ou é alguém que está solitário? O que você acha? Não, pastor, se a pessoa está com alguém, seja namorado, seja noivo, seja casado, e saindo da nossa cultura cristã evangélica, ficante, enfim, se a pessoa está com alguém, então ela não está solitária. Isso não é verdade. É possível estar com alguém, mesmo com alguém, se sentir solitário. Está claro isso? O que Deus observou foi: não é bom que o homem não tenha companhia. Não é bom. Mas não que ele estivesse solitário. Ele ainda não estava, ele estava bem. Tudo estava bem. Só que Deus vê adiante, na frente, ele vê o futuro. E ele disse: não é bom, isso vai dar um problema. Então eu vou fazer para ele uma companhia, uma ajudadora, alguém idôneo, alguém que consiga pensar, alguém que consiga interagir, alguém que consiga ser semelhante. Está claro isso? E Deus então cria a mulher.
Mas então, um tempo depois, observou-se uma estratégia maligna. Diz a palavra de Deus que o anjo caído, Lúcifer, Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, ele utiliza-se de uma serpente. E aqui eu não vou entrar na controvérsia teológica se era de fato uma serpente, literalmente falando, se era uma representação de teofania. Eu não vou entrar nesse mérito. Para mim é serpente e ponto final. Se a Bíblia diz que é serpente, para mim vale e acabou-se. Mas ele utiliza a serpente para tentar, através de Eva, fazer com que a humanidade perdesse a sua aliança com Deus. Então, no capítulo 3, no verso 1 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, verso 1, estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, está um pouquinho diferente do que eu costumo ler, mas eu achei bem interessante trazer nessa versão hoje. Diz assim, acharam? Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens, todas as alimárias que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Eu preferi essa versão porque, de fato, esse texto, nessa versão, fica mais fácil de entender. Olha a pergunta que a serpente faz. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore, ou seja, vocês estão proibidos de comer frutas. Vocês não podem comer frutas. Isso é verdade. Assim ele começou a conversa. E eu digo que essa maneira de perguntar se é verdade é uma abertura para uma conversa fiada. Irmãos, muitas e muitas vezes, independentemente de crença, de religião, de credo, independentemente de profissão alguma de fé que a pessoa tenha, é fato que muitas e muitas vezes pessoas de intento maligno, de pensamentos malignos, se aproximam de pessoas boas com perguntas capciosas para começar um diálogo e a partir dali enredar a pessoa, enlaçar a pessoa no mal. Então, olha como é que Satanás começa. É verdade o que Deus disse? Deus disse assim? Claro, ele sabia que Deus não tinha dito isso. Ele sabia que existia sim uma regra, havia sim uma ordenança, uma lei, mas a lei era específica. Vocês só não podem comer de uma árvore. As outras estão liberadas. Está claro isso, irmãos? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, se você puder, guarde esse verso. Ele é muito importante. O apóstolo Paulo diz: não vos enganeis. As más conversações, algumas versões hoje falam as más companhias, as más amizades, corrompem os bons costumes. É incrível como há pessoas que têm dificuldade de entender que numa relação de amizade, você influencia e você também é influenciado. É impossível, em qualquer relação humana, não haver essa troca de influência. Você influencia e também é influenciado. Então, olha que coisa importante Paulo diz. Não se engane. As más amizades, as más conversações, porque quando você tem amizade, você vai conversar com a pessoa, vai corromper os costumes bons, os bons costumes. Tá claro? Você conhece o Salmo 1, que também diz: bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, a Bíblia é claríssima sobre isso. Você quer ser feliz? Meu irmão, sai de perto de gente ruim.
Sai de perto de pessoas que só trazem má influência para a sua vida. Não significa se tornar prepotente, arrogante. Quando nós dizemos sai de perto, não significa não cumprimentar, não significa não trabalhar junto. O apóstolo Paulo também esclarece isso dizendo, se fosse assim, seria necessário sair do mundo, porque tem gente ruim em todo canto. Olha para o seu irmão aí e diga para essa pessoa bem sério, diga, até na igreja. Diga, tem gente ruim até na igreja. Você não escapa não, meu irmão. Em todo canto tem gente ruim. Tudo que é profissão, tudo que é departamento, qualquer estrato da sociedade que você analisar, você vai encontrar pessoas de intento ruim. É impossível não ter contato algum. Mas quando a Bíblia diz se afasta, ela está dizendo não tenha aliança. Eu posso cumprimentar a pessoa, eu posso até ajudar a pessoa, mas eu não preciso ter intimidade com pessoas ruins. Eu posso simplesmente dizer, oi, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, muito obrigado, até logo. Ter uma relação social comum, mas não intimidade. Isso está claro, irmãos? Amém, irmãos? Quando a Bíblia diz não comam de nenhum fruto, claro, a serpente dizendo não foi Deus que diz isso. É uma pergunta que eu digo que é para gerar dúvidas. E dúvidas especificamente sobre os limites. Porque eu acredito que Eva nem estava pensando sobre isso. Por que eu não posso comer dessa árvore? Acredito que ela não estava pensando nesse limite. O pensamento sobre esse limite, o questionar da ordem de Deus, provavelmente nasce assim. Alguém que chega e pergunta, por que não pode? Exemplo, por que nós pregamos e apregoamos, ensinamos, que para nós cristãos a relação sexual é para depois do casamento? Por quê? Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não concordam. Mas quando você vai estudar comportamento humano, muita coisa fica claro. E aqui não tenho tempo para detalhar, porque hoje não é encontro de casais. Quando você quiser saber mais, venha no encontro de casais que você vai aprender. Mas a pergunta pode gerar dúvidas sobre os limites. Se você puder, guarde esse texto. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 33, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Essa palavra estribes, eu sei que para nós nordestinos existe uma palavra parecida, né? Estribado, né? Que é cheio de dinheiro, mas não é isso não. Estribo aqui está falando de assoalho, do que está embaixo dos seus pés. Ou seja, não tenha segurança no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará o quê? As tuas veredas. Então eu não posso confiar nem no meu pensamento, porque ele pode estar errado. Eu tenho que pegar o meu pensamento, o que eu acho, o que eu penso, e colocar sob o crivo da palavra de Deus. O que ela diz? Eu penso assim, eu acho assim, mas o que ela diz? Amém? Você ensina isso hoje, irmãos, tem crente que não faz mais. Acha que está certo em tudo e ninguém está. Ninguém está. Nós somos passíveis de erro, todos nós, sem exceção. Da pessoa mais sábia, mais inteligente, mais capaz e preparada que você possa conhecer, ela é passível de errar. Então erraríamos menos se antes de qualquer atitude consultássemos a palavra de Deus. O que ela diz sobre isso? Está trocada? Esse agora? Tá, então corrija aí para mim, meu irmão. Provérbios 5, 3. Tá bom. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Muito obrigado. Eu gosto de ver assim. Os irmãos não deixam passar nada. Continue assim. Eu fico feliz, tá? Não tô ironizando, não tô brincando. Eu gosto mesmo, certo? Quando não deixam passar o erro, né? A falha. Essa falha, no caso, não foi do programa, não. Foi minha.
Está provado que qualquer pessoa pode errar. Amém? Em Mateus capítulo 4, verso 7, diz: Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás então dizendo a Jesus, olha, faz lá, faz. Não. Vou me lançar daqui para quê? Coisa é essa? Eu vou subir lá no negócio bem alto e vou me lançar porque eu confio que Deus vai me segurar. Satanás estava tentando convencer Jesus disso. Deixa eu aproveitar para perguntar. Segura na mão de alguém aí perto de você. Pergunta para essa pessoa. Quando tu sobe de um lugar bem alto, tu tem vontade de pular? Tem? Pois eu não sou normal não, porque eu não tenho não, irmão. Não tenho um pingo de vontade não. Um bocado de gente fala isso pra mim. Ai pastor, eu não gosto de subir não, porque eu subir num lugar bem alto, dá vontade de me lançar lá de cima. Eu digo, vou. Tá repreendido isso, né? Que vontade é essa, irmão? Misericórdia. Não. Eu sou como Jesus. Tá? Eu vou me lançar pra quê? Que coisa doida é essa? Negativo. Não, vou tentar Deus não. Deus pode. Deus é todo poderoso, mas eu não preciso estar me lançando na frente de nada não. Não preciso estar me colocando em risco. Tentando forçar, provar para alguém ou para mim mesmo que Deus é comigo. Não precisa disso não, meu irmão. Deus é e acabou. Amém? Amém? Voltando ao texto de base, Gênesis 3, vamos voltar algumas vezes, tá? Então deixa ele marcado aí. Verso 2, capítulo 3, verso 2. A mulher respondeu à serpente. Já está errado aqui, não tinha que responder nada. Por que ela falou assim, peraí que eu vou chamar meu marido? Isso é uma lição, viu, irmãs? Chegar alguém lá na sua casa com somebody love, você fala, peraí, segura aí que eu vou chamar aqui o homem da casa. Tá? Aí ele conversa contigo. Que negócio de somebody love o quê? Porque eu parece fiado. Não tá respondendo ninguém não, meu irmão. Para com isso não. Amém? Aí não, amém não. Tem que parar com isso sim. Eu falei para com isso não. E você disse amém? É para com isso sim. Não faça isso. Preste atenção. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, olha que coisa interessante, irmãos. Eva diz, não foi assim que Deus disse não, nós podemos comer livremente, de qualquer árvore. A regra aqui é, eu só não posso comer, nem eu nem Adão, da árvore que está no meio do jardim. As outras podem, está liberado. Só essa que eu não posso. Só essa que eu não posso comer. Deus disse, eu não devo nem tocar nela, nem só comer, nem tocar eu posso, para que eu não venha a morrer. Eu digo que é o focar e desejar o que não pode, ao invés de desfrutar do que pode. E tem gente que faz isso o tempo todo, irmãos. Não foca no que pode. Não foca no que está liberado. Só fica desejando, querendo o que é proibido. Que coisa é essa, irmão? Você está me entendendo? Você já parou para pensar que o ser humano tem muito isso até hoje? Tudo que é proibido parece que é mais gostoso. Tudo que é proibido parece que desperta mais a pessoa. E ela não consegue valorizar aquilo que já é dela. A bem da verdade, muitas pessoas não conseguem nem perceber. Muitas pessoas não conseguem nem sequer perceber o tanto de coisas boas e também pessoas boas ao seu redor. Está focado naquilo que não presta. Você pode olhar para o seu irmão de novo aí? Pode perguntar até quando? As catrevagens. Até quando? Focado em catrevagem velha, amizade velha, negócio ruim, perturbando sua mente. Pelo amor de Deus, meu irmão, deixa pra lá, meu irmão. Ocupando a mente, como é que você permite a sua mente ser ocupada horas e horas a fio com coisas e pessoas que nem vale a pena? Pelo amor, eu não, tenho mais o que fazer. Mas vem pra mim também, meu irmão. Às vezes eu tô lá, maravilha,
fazendo minhas coisas, vem um pensamento ruim. Eu digo na lata, eu quero não. Quero não. Muito obrigado, quero não. Quero não. E fico nessa, quero não. Não quero isso. Não, muito obrigado, não quero, não quero. Pode ir passando, procure outro. Eu tenho mal o que fazer. Ficar pensando. É só você entender uma coisa importante. Por favor, preste atenção nisso. Se você não presta atenção mais nada no culto hoje, preste atenção nisso. Existe um princípio, uma máxima, que eu creio de todo o meu coração. Existem muitas, mas essa aqui é importante para esse tema hoje. O tempo, ele só é permitido ser usado uma vez. Você nunca mais desfrutará desse tempo agora que você está vivendo aqui agora. Não volta mais. Depois de usado, acabou-se. E quando eu entendi isso há muitos e muitos anos atrás, isso mudou muito a minha vida. Porque então eu decidi que meu tempo será gasto sempre que eu puder. Claro, tem vezes que a gente não pode, tem vezes que foge do nosso controle. Isso é verdade. As circunstâncias às vezes são imprevisíveis e às vezes você é pego em um vórtice, em um turbilhão de coisas que você não tem como escapar. Você vai viver aquilo mesmo sem querer, mesmo sem ter culpa, mesmo sem poder suportar tudo aquilo, vai ter que viver aquilo. Mas quando é sua escolha, quando você decide, quando você pode, de propósito, vai ficar remoendo coisa ruim. Eu chamo de crente roendo. Como é que pode, irmão? Eu já morei várias vezes em frente a bar. E eu ficava observando, às vezes eu estava na igreja, da igreja dá para ver os bares, os camaradas sentados na mesa do bar. Aí manda botar uma música, garçom. Aí bebe, chora. Aí quando termina, bota de novo. Aí me explicaram que o nome disso é roendo. Aí eu falei, mas tem crente que fica roendo também. Tem crente que bota até o louvor para roer. Para chorar. Saudade do passado. Meu irmão, pelo amor de Deus. Você está gastando tempo que não volta mais. Tempo que deveria ser para aprendizado. Tempo que deveria ser para diversão. Tempo que deveria ser, para o seu bem-estar, para o seu crescimento pessoal. Você está gastando com quem não presta. Sentado lá pensando em quem te fez o mal. Pastor, porque o senhor não sabe o que diz de mim. E tu sabe o que dizem de mim? Você faz ideia? Mas eu não prefiro, não. Pastor, te contar. Quero não. Pastor, você está sabendo? Quero não. Quer saber não. Não faz bem não, irmãos. Não faz bem. Seu coração fica sujo, sua mente fica suja. Você fica pesado. Você fica com raiva, fica revoltado. Isso perde, de você crescer. Tira as forças de você trabalhar. Só quem já foi trabalhar com o negócio remoendo na cabeça que sabe como é ruim, né? Você tem que estar sorrindo para as pessoas, você é um pingo de vontade. Daqui a pouco a cara desaba. Já viu quando a cara desaba? Não aguenta mais, não sustenta mais, desaba. Aquela coisa que murcha. Não é não? Murcha. Aí as pessoas, aí pronto, aí danou-se tudo que as pessoas... Que foi? Você está tão diferente hoje, aconteceu alguma coisa. Tá? Aí você que não gosta de chorar, larga chorar. Aí pronto, aí danou-se tudo. É ruim, então não, eu prefiro não. Eu digo, não quero não. Não quero mesmo. Eu prefiro paz. Porque é isso que a Bíblia diz. Semear a paz e exercitar a paz. Mas nem sempre a paz é possível com o outro. Nem sempre. Porque o outro às vezes não quer paz. Mas não importa, eu quero. E a Bíblia diz que ela não se perde, ela não é desperdiçada. Se eu lanço paz para alguém e essa pessoa não recebe, ela volta, diz a Bíblia. Não se perde. Então eu quero é paz, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus, irmão. Pergunta pro teu irmão, e tu?
Diz aí, teu cara tá desabando também. Não se liga, fica esperto aí. De vez em quando tá desabando aí. Não, irmão. Não. Amém? Você está me entendendo? Use o seu tempo com sabedoria. Você só pode usar uma vez. Se usar errado, você vai viver errado. Não faça isso. Tá claro? E alguns dizem: ah, mas eu queria tanto, pastor. Eu encontro muito isto. As pessoas que têm a tristeza por não ter o que quer. Engraçado que algumas dessas pessoas têm tudo o que precisa, mas ficam tristes por não terem o que quer. Não conseguem dar graças. Não conseguem dar graças. Algumas vezes são bens materiais. Não tem nada de errado você ter sonhos, irmãos. Nada de errado. Eu sonho muito. E aqui não estou falando de sonho do sono da noite. Eu estou falando de projeto, de você ter uma perspectiva, de você ter um desejo, uma vontade dentro de você crescendo. Sonho. Eu tenho sonhos. Não está nada de errado. Só que eu não posso sofrer porque não tenho ainda. Amém? Ó, vou compartilhar um sonho meu com você. Eu gosto muito desse modelo do meu carro. Ele é muito confortável, ele é largo, confortável dentro. É legal você dirigir com os braços abertos assim, é muito legal. Mas ele é muito baixo. Dá muita raiva, porque qualquer peso ele sai arrastando na lombada. Você tem que passar aquela coisa mais cuidado do mundo. Aí eu botei na cabeça, agora eu quero um grande. Quero um grandão, alto. Já sofri o que eu tinha que sofrer com o negócio arrastando, agora eu quero alto. Isso vai gerando dentro de mim. Só espera para tu ver. Espera. Alguns já entenderam o segredo com Deus. Porque você bota diante de você, vai servindo a Deus com alegria, vai fazendo o seu melhor, e uma hora dessa, a bênção chega. Amém? Comprar um grandão, daqueles igual carro do FBI. Bem grandão. Quero olhar agora o asfalto lá de cima. Vou sonhar. Ainda é grátis sonhar, não é? Não taxaram ainda não, né? Então pronto, vamos sonhar. Vamos sonhando. Amém? Agora, ficar triste, angustiado que não tem? Como é que pode isso? Qual é a nossa confiança em Deus? Ah, pastor, porque eu queria minha casa própria e eu ainda moro de aluguel. É. E quem está debaixo da ponte? Você não consegue pensar nisso? Quem não tem dinheiro para o aluguel? Ah, pastor, porque eu moro na casa de alguém. É, eu também já morei, eu sei como é ruim. Mas a gente não deve se angustiar com isso. A gente deve pensar, Senhor, eu preciso. Mas enquanto não chega, a minha alegria é a mesma. Porque a minha alegria não está vinculada a coisas. A minha alegria é do Senhor. Amém? Posições e cargos. Tem gente que é assim, irmãos. Ah, porque eu já estou 3 anos na empresa, 4 anos na empresa, eu ainda sou isso aqui, eu deveria ser aquilo ali. Querido, querida, se você tem um talento, se você tem um chamado, Deus vai fazer na hora certa. Porque se tem uma coisa que não se esconde, é chamado. Porque chamado brilha, irmãos. Brilha. Se você faz o seu bem feito, uma hora dessa, alguém vai lá fazendo, essa pessoa está errada aqui. Estou desperdiçando um talento. Não era para estar aí, era para estar aqui. Porque eu estou precisando desse perfil aí, aqui. E essa pessoa tem um perfil que eu preciso e está lá. Não, vem para cá. Ou você não crê na Bíblia? Crê na Bíblia como verdade? Então a história de José vale para você? Vale? Então é só crer, meu irmão. É só crer. Não se preocupar, não se angustiar. Ah, porque o outro está crescendo, isso é inveja. E você é crente, não deveria ter inveja. Principalmente inveja do ímpio, porque você já viu em Salmo 73 que isso pode fazer a fé ser afetada.
Não vou ter inveja de ninguém não. Vou fazer o meu. E Deus vai me abençoar. Amém? Não é encontro de casais, mas sexo. Engraçado o desespero dos jovens. Porque eu quero, pastor. Eu quero, pastor. Aí casa. Aí vem falar comigo, pastor, olha, o negócio tá meio atrasado. Aí eu fico lembrando, né? Quando era solteira era uma fúria maior do mundo. Por isso tem que ser tudo na hora certa, meu filho. Do jeito certo, meu filho. A luta por dinheiro, essa é terrível. Parece que a pessoa está numa corrida infinita. Parece que tem um saquinho de dinheiro a 10 metros dela, que alguém pendurou com a cordinha. Sabe aquelas coisas de desenho animado? E ela está na esteira correndo, e nunca alcança, e morrendo, se acabando. Não, meu irmão. Você tem que trabalhar, você tem que dar o seu máximo. Você tem que ser uma pessoa responsável, tem que ser uma pessoa guerreira, mas você não deve colocar dinheiro como meta de vida. Todas as pessoas que fazem isso se perdem, meu filho. Você não entendeu, não? Entendeu o que eu falei? Entendeu? Entendeu? Dinheiro não deve ser meta de vida. Dinheiro deve ser ferramenta. Como assim, pastor? Ela me obedece e não eu a ela. Quando o dinheiro se torna ferramenta, a pessoa não é escrava. Ela é gestora. Ela sabe fazer o dinheiro trabalhar para ela. Mas quando ela é escrava do dinheiro, nunca será o bastante. Nunca. Ela vai se perder dentro de si. E se você pesquisar, um dos motivos que pessoas ricas e famosas têm para desistir de viver é descobrir isso, que o dinheiro não consegue fazer ela ser feliz. Ela vai ter tudo e vai sentir-se como se não tivesse nada. Eu não estou dizendo que nós não precisamos de dinheiro. Eu não estou dizendo que não é bom ter dinheiro. É ruim não ter. É ruim ficar naquela guerra dos boletos. Negócio chato. Tem que estar negociando para cá, negocia para cá, empurra aqui, empurra aqui. É muito chato isso. Eu quero chegar um dia de vocês contarem para mim assim, pastor, olha, eu não estou milionário não, pastor. Mas no dia que dá vontade de eu comer uma coisa diferente, dá. Eu posso ir, vai dar certo. Ó, pastor, estou precisando de uma roupa nova? Dá para me ir lá e comprar. Não precisa ser uma roupa de 40 mil, né, irmão? Não é, irmãos? Não precisa. E aí não é precisa. Aí é ostentação, é outra coisa. É mostrar para os outros que pode, que tem. Não é o que eu concordo. Mas tem o que precisa. Conseguir ter aquilo que é necessário para o dia a dia. E de vez em quando o supérfluo. Não tem nada demais, de vez em quando um supérfluozinho. Amém? Porque se você não sabe, filho, a Bíblia diz, envia gordura para os que não têm. O que é gordura? É o a mais. É o bônus. Tá entendendo? É símbolo de quê, pastor? De prosperidade, de abundância. De você dizer assim, eu tenho tanto, mas eu tenho tanto, que se eu mandar um pouco do que eu tenho para alguém, não me faz falta nenhuma. É disso que está falando. Você está entendendo daqui? Fama. Engraçado que eu acompanho algumas histórias. Quantas pessoas lutam para ser famosas. E quando se tornam famosas, entram em parafuso. Ai, porque eu não posso mais sair no shopping. Ah, porque eu não posso mandar na rua. Porque vem um monte de gente tirar foto. Porque fica enchendo meu saco. E eu fico, mas você não quer ser famoso? Tá aí o preço. Eu ando no shopping, ninguém fala nem comigo. E eu não fico nem um pouco chateado com isso. Pelo contrário. Não sei porquê, mas me confunde com segurança do shopping. Deixei, não tem quem faça mais de terno pro shopping. Não vou mesmo. Tá? O dia que eu fui, um monte de gente perguntando a coisa. Senhor, não, pode passar um rádio? Eu disse, que rádio que é? Não, é porque eu perdi um menino. Eu disse, que menino? Eu digo, eu sei lá o que ele está falando. Aí depois caiu a ficha, né? Ah, tá me confundindo com
segurança do shopping. Tá? Mas indo de terno, tá tudo tranquilo para mim. Tá? Você tá me entendendo, irmãos? Dízimos e prazeres. Olha que coisa linda. Olha como é que as pessoas são. Elas vão te criticar se você for dizimista. Tenha vergonha dando dinheiro para pastor. Bicho besta. Mas critique elas por gastarem. Eu não sei, não tenho experiência. Me digam vocês. Alguém que decide uma noite, assim, um final de semana, um sábado à noite, a pessoa tá afim de farrear, tá afim de botar para quebrar, vai gastar mais ou menos quanto? Eu sei que depende, mas em média. Rapaz, botou pra voar as bandas, não foi? Não botou só pra quebrar, não. Não é? Mas se eu botar 500, é um número razoável? Pode ser mais? R$500. Se você for criticar, dizer, besta é tu, que vai gastar R$500 para no outro dia estar vomitando com dor de cabeça. Tá me entendendo? E não vai fazer sentido nenhum para eles. Não vão conseguir entender isso. Não entendem que para nós não é uma obrigação, para nós é prazeroso. Por quê? Porque para nós é manter a obra de Deus funcionando, é receber pessoas, é ensinar pessoas, é cuidar de pessoas, é atender pessoas. Então a pessoa faz aquilo com prazer. Eles não entendem isso. Tá claro, irmãos? Vamos adiante. Ele diz, ela diz, né? Vocês não devem comer dele. Ela, Eva. Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, no fruto. Para que vocês não venham a morrer. Nem comer, disse Deus, e nem tocar. Eu chamo de a sedução da carne. E aqui, por favor, eu não estou falando de sedução apenas no sentido sexual ou sensual. Não. Eu estou falando de sedução da carne, todo o desejo da carne. Tudo aquilo que a carne deseja. E a carne aqui, irmãos, que uma vez a pessoa não entendeu isso também, não. A pessoa pensou que eu estava falando de bife. Eu falei, não, mas essa é um linguajar de crente. A carne significa o ser humano, né? O desejo do ser humano. No Salmo 101, verso 3, diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Nada que é mal. Nada, absolutamente nada que é mal eu vou colocar diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Não se me pegará, não vai pegar em mim, não. Eu aborreço. Significa eu desgosto, significa eu discordo, certo? Da atitude de quem se afasta de Deus. Eu não vou fazer isso. Ponto final. Amém, irmãos? Tá claro? Nem comer, nem tocar. Não tocar. E aqui tocar, atenção a isso. Porque biblicamente falando, também diz da ação de julgar, da ação de condenar, da ação de falar, também é tocar. Em Salmo 105, verso 15, diz, não toqueis nos meus ungidos. E é claro que não está falando do toque, né? No sentido de tato. Imagina se fosse sentido de tocar no sentido de tato mesmo, você nunca pudesse se aproximar de um ungido de Deus. Seria terrível, né? Seria complicado. Não é esse toque. Aqui ele está falando de fazer mal. E não maltrateis os meus profetas. É ordenança bíblica. E eu disse há alguns cultos passados, eu quero repetir hoje, irmãos, essa é a geração que menos tem respeito aos homens e mulheres de Deus. Eu nunca vi uma geração como essa. Nunca vi. Que não tem um pingo de temor. Que simplesmente abrem suas bocas e falam mal, como se fosse a coisa mais comum. E alguém uma vez falou assim, pastor, mas me tira uma dúvida. Mas se um líder, seja ele qual for, de um grande ministério ou de uma igreja local pequena, se ele está errado, eu falei, sim, e daí? Mas se ele está errado, eu não posso falar mal, não? Não, não pode. Não pode. Você pode denunciar o pecado de qualquer um. Denunciar pecado. Ó, pastor fulano de tal, bispo, presbítero, diácono, evangelista, apóstolo,
certo? Eu passei ali no motel e vi ele saindo com a dona do motel, pastor. Denuncia o pecado. Isso é nossa obrigação. Amém? É obrigação. Sabia que é obrigação? Nossa obrigação. Ó, pastor, foi pego em flagrante adultério. Tem que denunciar para a igreja. Denunciar para a igreja. Porque se não denunciar, tem camarada, homem ou mulher, tá? Que é sem vergonha mesmo. Vai no pecado, continua no pecado, não tá nem aí. Segue como se não houvesse amanhã pecando. Então tem que denunciar o pecado, mas sem julgamento da pessoa. Isso é com Deus. A Bíblia fala claramente, irmãos, da relação de Saul, de Davi com Saul, o rei Saul. Saul estava totalmente errado, irmão, estava desviado. Saul já estava endemoniado, a Bíblia diz. E quando Saul estava na mão de Davi, os amigos de Davi dizendo: tá aí, Davi, o Senhor está dizendo, faz o que você quiser fazer com ele, Davi. É agora, Davi, é agora. Sabe, esses amigos perturbados que às vezes chegam para nós, que ficam incentivando você a fazer coisa errada contra Deus. Vai, eu acredito em você. Vai, pula. Davi foi lá e cortou um pedacinho da orla, lá da pontinha das vestes de Saul. Na hora que ele fez isso, diz a Bíblia que o coração doeu nele. É uma forma de dizer, ele sentiu-se em pecado. E na mesma hora Davi disse: longe de mim fazer tal coisa contra o ungido do Senhor, porque não foi. Olha Davi como tem a sabedoria de Deus. Ele é o ungido, não um. Davi é fantástico, Davi. Porque até a conjugação verbal dele denota a sua experiência e temor a Deus. Porque ele disse o ungido, não um, mas o. E é interessante que Davi também era ungido, ele também tinha sido ungido. Mas ele considera Saul autoridade sobre ele, porque era ungido até então. Ele não tinha, Davi, subido ao trono, então ele é ungido. Está todo errado, está endemoniado, está capetado, está me perseguindo, mas ele é ungido. O ungido do Senhor. Amém? Eu não vou fazer mal, porque ele não era. Tem gente, irmãos, que é engraçado. Atenção a isso, ouça com atenção. Abrasou isso aí. Tem gente que se acha tão capaz, tão poderoso, tão próprio diante de Deus, que consegue anular a unção dos outros. Como assim, pastor? Davi diz, ele é. Ou seja, Davi reconhece a unção de Saul. Tem gente na nossa geração que quando tem raiva de qualquer líder, isso lá é pastor? Olha para o teu irmão aí. Quem és tu na fila do pão para determinar quem é e quem não é ungido do Senhor? Tá me entendendo, irmão? Eu não brinco com isso, meu filho. Eu não brinco com isso. Não brinco com isso, de jeito maneira. Porque eu já vi acontecer várias e várias vezes. Os que se levantam contra os ungidos de Deus, o fim é desgraça, meu irmão. É desgraça. Eu quero distância disso. Por isso que, acho que 2 cultos passados eu falei aqui na igreja, você nunca me viu, nunca vai me ouvir falando mal contra igreja nenhuma, contra pastor nenhum. Eu posso denunciar pecado, como já aconteceu uma vez, de um grande líder falar publicamente a favor do aborto e eu dizer, está errado. Está errado. Isso é contra os nossos princípios, é contra os nossos valores. Tá? Isso é contra aquilo que nós cremos. Está errado, ponto, acabou. Mas eu não vou ficar falando contra ele. Ele que preste contas a Deus. Não tenho nada com isso. Então, Davi ele diz, olha, não toca nos ungidos. Não toque. E não faça mal, não maltrate os profetas. Você percebe que é a mesma lei de Deus? Está aqui, isso aqui é meu, e se é meu você, não toque. Está aqui o seu, é muito. O seu, irmãos, por favor, me ajuda aí.
Quantas árvores você acha que tinha lá no Éden? Quantas? Irmãos? Quem ela vai saber? Era muita, meu irmão. Muito. Eu acredito que por ser um jardim que Deus plantou, ele deve ter pego uma de cada espécie e bota lá, meu jardinzinho. Botou homem para cuidar. E diz, olha meu filho, você é meu funcionário aqui, viu? Cuide bem das minhas plantinhas e dos meus bichinhos. Tá aí, é o serviço de Adão. Só tem uma coisa, viu camarada? Eu vou plantar uma aqui no meio, e essa aqui do meio é minha. Você não toque. Onde há a injustiça nisso? Hoje há pessoas que dizem que a culpa da queda do homem é de Deus. Que se Deus não tivesse colocado a árvore lá, a mulher não tinha comido, não tinha dado para o homem. Olha aí, onde é que vai parar a culpa? Em Deus, irmão. Você está me entendendo? Sim ou não? 90% é teu. 10% é meu. E a pessoa só foca nos 10% que é de Deus. Como é que pode isso? Tá entendendo? É só uma árvore, meu filho, é só uma. Pra que você vai mexendo que tá quieto? Ah, perturbação, misericórdia. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. La garantia sou eu. Eu garanto, mas é certo, pode comer, homem. Estou garantindo, estou dizendo para você que pode. É certo. É triste de perceber, irmãos, que a certeza do mal é o que muitos hoje se agarram. Na certeza do mal. Ou seja, eu posso fazer acontecer, nada vai dar errado para mim. Aí sai tocando nos profetas, sai tocando nos ungidos, sai tocando nas coisas de Deus. Porque o mal garantiu que não vai dar nada de errado. Efésios 5. Texto muito importante. Verso 6 e verso 7 diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre quem? Sobre quem? Os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Não faça nada de errado que alguém está garantindo para você que vai dar certo. Não, meu irmão. Se está errado, não faça, é simples. Entende o que eu estou falando? É simples. Aí a pessoa chega para você e fala assim: fulano, pai, estou precisando de uma força aí, ó. Toma essa mochila aqui. Aí vou te pagar uma passagem para tu ir para São Paulo. De São Paulo tu vai para Paris. Só tem uma coisa, não pode abrir essa mochila de jeito nenhum. Tá aqui a sua passagem, tá aqui a sua hospedagem, tá aqui o dinheiro a mais, você vai ganhar 10 mil reais na volta. Você acredita que tem gente que vai? Você acredita que tem gente que vai, irmãos? Ah, pastor, é porque é uma pessoa muito boba. Não, tem gente que se acha esperto e mesmo assim vai. Cair em cilada. Porque o mal está garantindo que vai dar tudo certo. Porque o mal está dizendo: não, rapaz, estou dizendo a você que não vai morrer, não, rapaz, que conversa é essa, homem? É garantido, vai. Vá não, meu. Confie em Deus, vá não. Isaías 3, verso 11 diz: ai do ímpio. Ai de quem? Do ímpio. Mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Ou seja, o que ele está fazendo um dia vai voltar para ele. Eu acredito muito nisso, irmãos. Que o que eu faço acontecer na vida dos outros vai acontecer na minha. Eu acredito muito nisso. Você acredita também? Alguém acredita nisso? Eu acredito muito nisso. O que eu faço acontecer na vida dos outros, Deus faz acontecer na minha. Então eu procuro fazer o bem. Me esforço muito para fazer o bem. Amém?
ele diz: vocês não morrerão. Olha que o plano não era só para Eva. O plano do diabo nunca é só para uma pessoa, irmãos. Satanás tem um padrão de ação. Da mesma forma como ele não foi expulso do céu e saiu sozinho, mas levou quantos? Quantos? 1/3 dos anjos de Deus. Essa tática dele é a mesma ainda hoje. Ele nunca quer derrubar só uma pessoa. Ele nunca quer derrubar só um. Ele sempre quer derrubar todos quantos forem possíveis. Então fique alerta, fique atento, não caia. Quando você viu o rabão dele passando por lá, você, opa! Ele sai fora. Vai levar outro, não eu. Diz pro teu irmão: eu não. Eu não quero não. Provérbios, estamos terminando, irmãos. Provérbios capítulo 1, no verso 10 diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Emboscada, né? Armadilha. Espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Espreitar é vigiar, é planejar algo mal contra os inocentes. Diz ele: traguemo-los, né? Vamos engolir eles vivos, como o abismo, como o inferno, e inteiros como os que descem a cova. Pergunta para o teu irmão: tu já viu situação assim? De pessoas querem destruir o outro, mas quebrar mesmo para não sobrar mais nada. Tem, irmão. Tem gente que cria um ódio, tem gente que cria, sabe, uma ira, que bota como princípio de vida destruir a vida do outro, de perseguir o outro, de fazer tudo que tiver ao seu alcance para destruir a pessoa. Nunca participe de coisas dessas. Nunca. Não, pastor, mas é porque assim, é uma pessoa da empresa, é uma pessoa que eu nem gosto. Não, irmão. Não. Deus está vendo. Se você se aliançar contra quem se levanta contra os inocentes, Deus, quando vier julgar, o julgamento vai ser igual para eles e para você. Para mim, para nós. Então não. Amém? Diz aqui: acharemos toda sorte de bens preciosos. Quer dizer, vamos derrubar ele, vamos quebrar ele, vamos tomar tudo que ele tem. Não queira nada do que é seu, não, irmão. Não queira nada do que não é seu. Não queira. Pode ser muito, não importa. Você tem que ser daquelas pessoas que tem a confiança de entrar numa casa que não tem ninguém na hora e tá cheio de dinheiro em cima de uma mesa, e você não pegar nem 10 centavos, nem 1 centavo, nem nada, porque não é seu. Você tem que ter esse senso. Não é meu, só quero o que é meu. O que é meu, meu irmão. Eu sou desses, o que é meu. Se pedir, eu posso até dar, mas não mexa sem eu deixar, não. O que é meu. Mas pastor, na tampinha de caneta, mas é minha. Não quero que morda. Ora, fica mordendo a caneta dos outros. Não quero, é minha. Peça que eu compro para você, mesmo jeito, mesma cor, mesmo jeito. Mas a minha não morda. Ora, o seu é seu. Amém? Eu não estou falando de não emprestar, não confunda. Não é isso. Eu estou falando de você ter a ciência de o que é seu, o que é dos outros, e ponto final. Ele diz: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as suas veredas dos pés, das suas veredas, quer dizer, proteja os seus pés do caminho deles. Vai para outro caminho, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Interessante que no Novo Testamento, essa expressão derramar sangue, Jesus substitui por ódio. Só ler a Bíblia. Isso é importante. É certo que vocês não morrerão. Irmãos, quem está garantindo é o pai da mentira, meu filho. Como é que a pessoa vai acreditar nisso, irmão? Tá? Olha o que diz em João, Evangelho de João, capítulo 8, nos versos 44 e 45. Jesus disse, falando com os homens que estavam debatendo com ele. Não está dizendo sobre nós, está falando sobre eles.
Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai. E tem gente que acha que Jesus era todo mansinho. Eu já preguei aqui dizendo que o diabo é seu pai? Não, né? Mas se eu pregasse, estava na Bíblia. Não sei, né, irmãos? Daqueles que não ouvem a palavra de Deus e combatem o Senhor. Eles estavam combatendo Jesus, estavam tentando desacreditar Jesus perante as pessoas. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis o quê? Satisfazer-lhes os desejos. Ele foi o quê? Homicida desde o princípio. E que princípio? Exatamente com Adão e Eva. Ele não tinha como matar anjo não morre. Mas ele foi influenciador direto na morte de Eva e depois de Adão. Jesus diz: você foi homicida desde o princípio. Ele foi, né? E jamais se firmou na verdade. Por quê? Porque nele não há verdade. Quando ele profere, quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas por que eu digo a verdade? Não me credes. Isso acontece até hoje. O que a palavra de Deus diz é verdade. As pessoas dizem que é mentira. Isso está acontecendo ainda hoje. E finalizando, irmãos, capítulo 3, verso 5 de Gênesis. Ele disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, ou seja, no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não é uma maçã, viu, como está nos quadros. Tem gente que até hoje que acha que o fruto do conhecimento do bem e do mal ou é a relação sexual ou é uma maçã, e não é nem uma coisa e nem outra, tá? Que fruto é, pastor? Não sabemos, a Bíblia não dá detalhes sobre ele. Era um fruto. Ele diz: Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Você parou para notar que a serpente não falou assim: como eu, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ele podia dizer assim? Podia. Podia. Porque Satanás conhece tanto o bem, porque foi criado por Deus, esteve no reino de Deus, como conhece o mal, que começa com ele. Ele podia dizer: olha, Eva, se você comer esse fruto aí, você vai ser igual a mim, conhecendo o bem e o mal. Mas por que ele não fala igual a mim e fala igual a Deus? Por quê? Para desviar o foco dele. Se ele diz igual a mim, ela vai olhar assim: igual a tu. Não sei se eu quero, não. Né? Olha para tua irmã e para teu irmão. Já pensou essa pessoa aí sibilando? Não sei se eu ia querer isso, não, rapaz. Minha pele já é meio grossa, escamosa. Não sei se ia ficar legal. Não quero ser igual a tu, não. Mas brincadeiras à parte, irmãos, ele é muito ardiloso no que faz, igual a Deus. Mas eles, Adão e Eva, já eram a imagem e semelhança de Deus. Eles já eram. Ele está oferecendo a ela o que ela na verdade já era, com um diferencial, com uma coisa apenas: eles não conheciam o mal. Aí olhe para os seus irmãos aí, ó. Olhe ao redor, por favor, olhe para os seus irmãos. Levanta a mão só quem está enfrentando algum problema. Levanta a mão quem está enfrentando, eu aqui também. Quem mais? Quem mais? Levanta assim. Aí olha assim e fala assim: obrigado, Eva. Ô vantagem, Ana, conhecer o mal. Foi uma vantagem tremenda. Quando você tem filhos pequenos e você olha para eles, pequenos. E pequenos hoje para mim não é mais 7, 8 anos, viu? Essa turma 7, 8 anos já tem acesso à malícia. Boa parte deles. Pequenos, pequenininhos. Que você olha e fala: ah, inocente. Que vida maravilhosa. Não sabe de nada do que vai vir pela frente. Não conhece traição, não conhece desprezo, não conhece discórdia, não conhece desapontamento, não conhece nenhum sofrimento da psique humana. A vida é só brincadeira.
a vida é só, né, comida. Ah, meu Deus. Valeu, Eva. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Tá me entendendo? Só que essa estratégia do mal continua até hoje. Deus disse, está escrito, Deus disse, mas é verdade? Tá? Satanás continua exatamente assim, ó, ensinando as pessoas, dizendo para elas, duvidem de Deus. Talvez não seja muito assim. Olha, talvez seja outra coisa. Por que tem que ser assim? Por quê? Duvidem. E as pessoas, assim como Eva, estão sedento. Por que está dizendo só Eva, pastor? Machismo é esse? Simplesmente porque ele não tentou Adão. Isso é bíblico. Adão não foi tentado. Nem precisou. Ela deu e ele pegou e comeu. Sabendo o que era. Ele não estava inocente. Ele não foi tentado. Ele decidiu também fazer. Mas eu estou falando aqui de tentação. Tá claro? Deus disse, é verdade? Romanos capítulo 1, verso 25 diz. Quem puder anote isso. Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Eles estão falando isso. Quando nós dizemos, a criança precisa de uma figura materna e uma figura paterna. Porque a criança, quando é criado com a figura materna e paterna, ela tem uma possibilidade de maior equilíbrio. Por quê? Porque a primeira figura de desejo, de paixão, de amor do ser humano é a mãe. Por causa do contato físico, pele com pele. Por causa do prazer que é gerado ao satisfazer sua fome. Por causa do carinho, por causa de muitas coisas. Mas a figura paterna chega e mostra para o pequeno ser humano que aquele outro ser humano não lhe pertence. Não é dele, como ele imagina que é. Entende? Então inicia-se o entendimento de papéis sociais. Hoje as pessoas estão ensinando que isso não importa. Não importa. Podem ser 2 homens, pode ser 2 mulheres e vai ser a mesma coisa. Não vai. Não vai. Fica em déficit. Mas a própria ciência que antes dizia isso, hoje está assim, ó. Caladinha. Caladinha. Quando nós dizemos família é o núcleo duro da sociedade, eles estão dizendo família é só um conceito. Não, família não é só um conceito. Família é uma instituição sagrada criada por Deus. Está escrito aqui. Foi Deus quem fez. Sabe o que eles estão dizendo? Que família é uma invenção humana, que o homem inventou para poder manter as posses com ele. E as pessoas acreditam. Está aqui escrito, irmãos. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Deus diz e eles falam, não é. Em Jeremias capítulo 6, e esse é o último texto mesmo. Jeremias capítulo 6, muito importante esse texto, diz, no verso 13, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo. Isso aqui é uma forma de dizer Jerusalém, que é uma representação do povo de Israel. Curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é essa, envergonhar-se. Olha só o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Cada vez menos
A sociedade dá valor ao pudor. Cada vez menos. Eu passo às vezes na Avenida Prudente de Moraes e vejo algumas famílias de pedintes, e a pastora me chamou a atenção de algumas crianças que pequenininhas, sei lá, 6, 7, 8 anos no máximo, de roupas sensuais, de batom, de brinco, pedindo nos carros. Pode ser uma coincidência da família não ter outra roupa? Pode. Mas será que não pode ser de propósito para chamar a atenção dos homens? Sim ou não? Portanto, disse Deus, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. É tudo perturbado, irmãos, eu sei, eu recebo essa gente. Tudo perturbado, irmão. Tudo agoniado. Tudo triste, ansioso, tudo agoniado com a vida. Aí Deus diz, não, para. Vê os caminhos antigos. Ou seja, veja aquilo que um dia foi te ensinado. Lá atrás. Volta a andar nele. Disse Deus, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, eu não ando. Não ando. Também pus atalaias é um vigilante, tá? É um vigia. Sobre vós dizendo, estai atentos à voz da buzina. É o que eu estou fazendo agora. É exatamente o que eu estou fazendo agora. Anunciando e avisando. Buzina aqui, a gente pensa logo buzina de carro. Não, mas era, sabe, o chofar. Ou então a buzina de guerra mesmo, que trombeta. Podia ser de metal e podia ser um chifre, certo? A buzina. Quer dizer, o aviso. Mas dizem, não escutaremos. Olha se não é um reflexo dessa geração. Você pode sinalizar, irmão. Você pode gritar e vai dizer, gente, olha, você está sendo seduzido. Você está sendo seduzido. O caminho é errado, você está errado. Vem para cá. Caminho antigo, vem para cá. Eles dizem, não vem. Não vou ouvir, não quero saber. Está me entendendo, sim ou não? E é por isso que a estratégia maligna continua vencendo. Não deixe ser na sua vida. Não deixe. Diga ao contrário disso, Senhor, eu quero ser sensível à tua voz. Senhor, quando eu estiver errando, o Senhor tem toda a liberdade de enviar a buzina, o aviso. Eu quero ouvir sim. Eu quero dizer, ei, Senhor, eu aceito a correção. Eu aceito o ensino. Eu aceito o Senhor me colocar no caminho certo. Porque eu quero isso para a minha vida. Eu quero paz. Eu quero Deus. Eu quero encaminhar-me. Eu não quero ser dos que são e se tornam seus inimigos. Eu não quero ser desses. Porque infelizmente, irmãos, infelizmente, até muitos que conhecem a palavra se tornam inimigos de Deus, lutando contra Deus, contra as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem entendeu? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Nos ajude a chegar na meta de alcançar 10 mil inscritos. Segue a gente aí, que já será bênção para nós e para muitos.